Olá, paz e graça. Bom, depois de alguns dias, né? Talvez 3 meses aproximadamente. Então a gente tem deixado de fazer algumas lives porque todas elas têm um propósito. E a quantidade de lives que já fiz e realizei estão dentro dos arquivos, né? Tanto principalmente do canal do YouTube, porque todas as lives eu passo para o canal do YouTube, Cláudio e Agda Schwarzhaupt, que é um canal que eu tenho desde 2014. E o outro que eu tenho é do Cláudio Bombeiro. Esse que eu tenho realizado as visitações nas pessoas que plantam, produzem, tanto no campo, na lavoura, com criação de gado, alevinos, apicultores, enfim, todo o meio rural, produtivo, também indústria e agronegócio, para fortalecer as pessoas que produzem, reconhecendo as mesmas dentro da sua qualidade de vida e de ajuda que dá ao mercado, que fortalece o mercado e contribui para a alimentação das pessoas. Então tem que considerar essa gente aí, tem que respeitar e valorizar muito essas pessoas, essas famílias. E nós estamos muito gratos, né, muito alegres e felizes pela vinda da nossa netinha, a Lavínia. Nós já somos avós da Lívia, e agora veio mais uma para somar junto na nossa casa, a nossa família, trazendo mais alegria e amor dentro do nosso lar. Muita saúde a todos o que nós desejamos, e ela veio assim com muita saúde, com muito amor, trazendo e recebendo de nós. Papai Lucas, mamãe Laura, minha filha, eles estão abençoados, né, e nos abençoando com a nossa netinha. E ela também é neta do seu Paulo, da dona Isabel. Tem os seus tios, suas tias, seus padrinhos, seus primos, seus bisavós. Então veio para complementar, veio para agregar, assim como a Lívia já está aí nos alegrando muito com a sua presença. E hoje eu venho trazer mais uma mensagem que já falei aqui, mas é bom recapitular. E é uma mensagem que não é minha, é uma mensagem do Evangelho. E o Evangelho é você caminhar, né? É você caminhar com mais excelência, caminhar com novidade de vida. E eu vou ler o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32. Vamos ler o 31 primeiro. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, ou seja, vão caminhar após mim, me seguirão, entenderão em mim a mensagem que tenho falado, serão propagadores daquilo que já tenho dito, multiplicadores das bênçãos que tenho dado a vocês.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora continua o texto, mas vamos ler lá no finalzinho, no 57, do mesmo capítulo 8 do Evangelho de João. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus a eles: em verdade, digo a vós todos, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim ele se retirou. Ou seja, ele passou no meio dos outros discípulos, né? E saiu daquele ambiente. Templo, ele estava num templo, ele estava dentro de uma congregação judaica. E aqui, quando nós mencionamos o relatório e os fatos acontecidos na época, nós não estamos dizendo que nós somos contra qualquer tipo de denominação religiosa ou contrário a qualquer tipo de expressão de fé. Eu estou somente trazendo um fato acontecido com Jesus, aquele bom pastor, o Messias, o Yeshua, cristão, que eu entendo como cristão aquele que professa fé em Cristo, que é diferente do cristianismo. Isso nós já falamos em outros vídeos, né? Que é diferente. O cristianismo foi uma ordenação de Constantino para fortalecer o Estado, ele dizendo que estava se convertendo, ou seja, aceitando Cristo, para fortalecer o Estado. Daí em 315 por aí, aproximadamente, ele funda o chamado cristianismo. Jesus nunca falou sobre esse assunto, então as pessoas começaram a falar sobre esse assunto após esse edito de Constantino, ali que era o chefe patriarca de Constantinopla. E aí são relatos históricos que eu não vou me aprofundar nesse momento. E essas alternâncias, esses conflitos que eles tiveram junto com Jesus, na presença de Jesus, lado a lado com Jesus, caminhando com Jesus e não entendendo Jesus, que ele era uma parábola viva caminhando junto deles e mostrando tudo que ele falava e emanava dele, que era o amor, a verdade, a justiça e a luz. Ele era o eu sou. Por isso que ele falou ali com os judeus que criam nele: olha, se vocês acreditam mesmo nisso que eu faço, naquilo que eu falo, pelos frutos que tenho apresentado para vocês, pelos milagres que têm acontecido, não que eu tenha que justificar perante vocês, mas vocês, como testemunha viva daquilo que já aconteceu, vocês verdadeiramente crendo, serão meus discípulos, virão após mim, estarão comigo. E conhecereis a verdade, porque a verdade, ela está em mim. Porque a verdade, eu sou essa verdade, eu sou esse amor, eu sou essa referência, eu sou essa luz, eu sou esse caminho que vim apresentar para vocês. Um novo caminho, uma nova novidade de vida, uma luz a ser entendida. E uma transformação haverá nas vossas vidas se assim vocês entenderem. Se libertarão daquilo que está prendendo vocês nesse espaço-tempo, nessa geografia, nesse mundo que até hoje vocês têm andado. Eu vim para quebrar esses paradigmas, para arrebentar essas bolhas que eu os tenho mantido presos dentro de uma bolha, dentro de um claustro, acorrentados pelos costumes, pelos hábitos e pelas tradições. Eu vim para quebrar isso. Eu estou indo contra o fluxo de tudo que já aconteceu. Mas não estou trazendo isto para que vocês briguem entre si. Eu não estou colocando um grupo contra o outro. Eu quero que vocês entendam a mim. O profeta lá já mencionava antes que nada era por força nem por violência, mas pela ação do Espírito. O Espírito Santo. A mesma promessa que Jesus lá na frente fala dentro desse evangelho, que enviaria o Espírito Santo, o Consolador das nossas vidas, para que nós não ficássemos como pessoas que não tivessem um pai, um familiar, alguém que pudesse nos abraçar na ausência dele.
ou seja, porque ele seria assunto aos céus, perseguido por pessoas invejosas, por traidores, por pessoas mentirosas, pelas pessoas políticas e religiosas dentro daquele ambiente. Foi perseguido, foi odiado, foi caluniado, foi invejado. E por isso, esses atributos negativos, ruins e péssimos, caracterizados naquele momento e ainda hoje vigorando em alguns corações, Jesus foi entregue à morte de cruz. A morte de cruz não pôde detê-lo, ele ressuscitou e vive para todo sempre, e assim seja dada glórias a Deus. Que a tua fé, que aquilo que você ainda não entendeu, passe a entender para quebrar essas correntes e você também ser um caminhante após Cristo, para se libertar daquilo que te prende, condicionado a dogmas, a estatutos regulamentados por homens. Agora que se você está dentro do ambiente e você concorda com isso, então fique aí, porque você ainda não se desprendeu, você não conheceu ainda o Jesus. Mas se você ouvir a voz do Mestre, o bom pastor, você vai se desprender de certas coisas que lhe afastam desse amor ágape puro e verdadeiro, que vem do trono de glória para purificar nossas vidas, nos transformar a cada dia em uma nova criatura. E quando nós entendemos essa excelência, magnitude do trono da glória na pessoa de Cristo, por intermédio do Espírito Santo que chegou na tua e na minha vida, você pode saber o mundo de uma outra maneira, a partir do ponto existencial aonde você se encontra. O Evangelho é simples. A palavra da Bíblia é simples. E eu, por esse momento, já mais uma vez vou mostrar para vocês aqui um livro que eu acabei de escrever. É um pequeno esboço, 50 páginas, arrebentando a bolha no mundo de incertezas. À frente, o verso, aí tem o meu nome, a fotinho lá. E fala mais ou menos isso que eu estou falando, de uma forma mais simplória possível, para que você compreenda. É para ideias positivas, é para refrigerar a tua alma, são palavras espiritualizadas que vão ao encontro das tuas necessidades, dos teus anseios no dia a dia, que é como um copo d'água ao amanhecer para te ajudar. Agora a gente encontra dificuldades, sabe por quê? Porque um profeta não é bem-vindo em sua terra. E a gente tem algo que vem de Deus, que é um dom, de falar algo de Deus de uma maneira que algumas pessoas não conseguem falar porque estão bitolados por um sistema. E quando a gente sai do sistema, mas não desconectando das pessoas, porque a virtude de nós estarmos em harmonia, em comunhão, é estar em comunhão com as pessoas. Não comungando com o erro, com os pecados, mas de certa forma, nenhuma maneira que nos possa seduzir para o engano ou para as falcatruas, mas que nós tenhamos uma firmeza consistente naquilo que a gente acredita. E baseado nisto, nós não somos santarrão, nós não somos fanáticos, nós temos a liberdade em Cristo condicionada pelo Espírito da Graça que nos foi dado de forma imerecida. E nessa compreensão desse raciocínio que a gente obteve durante esse tempo, de 2010, acho que foi mais ou menos esse período, começamos a ter quebrando, arrebentando essas bolhas, e a gente conseguindo entender o Evangelho dentro daquilo que ele sempre foi. Eu não estou trazendo nada de novo, ele sempre foi assim, não tem nada de extraordinário. Só que o que aconteceu no passado, aconteceu na Idade Média, aconteceu nas outras épocas, na época do Brasil Império, Brasil República, e no momento contemporâneo ao qual estamos vivendo. Eu estou falando da nossa geografia, mas eu posso falar na expansão mundial, de tudo aquilo que afasta as pessoas uma das outras
e afastando uma das outras, elas não têm comunhão com o divino se professando a fé em Cristo. Mas seria hipocrisia, como Jesus chamou muitos religiosos da ocasião naquela época de hipócritas, porque aparentavam ser alguma coisa, mas nada para ele transmitir, a não ser vingança, rancor e ódio. Agora nós vivemos das nossas escolhas, das nossas opções, e muitas opções que às vezes nós temos, nós somos bitolados pela escolha de outras pessoas, e a gente vive momentos assim na nossa existência terrena. Mas o que acontece no mundo espiritual, as batalhas espirituais no mundo, nos altos, que a gente não consegue ver, mas sabe que acontece, de uma batalha espiritual do bem contra o mal. E ela ocorre dentro do nosso lar, da nossa sociedade, nos lugares e nos encontros que a gente tem. E quando a gente menciona a verdade em Cristo e fala da verdade em Cristo no campo todo existencial, daí entra em todo tipo de conceito, refutando qualquer tipo de preconceito. Vai trazendo naquilo que Jesus e Deus colocam na sua essência, em verdade, dizendo que Ele não faz acepção de pessoas, mas não estando amparando o pecado, mas amparando o pecador. Refutando qualquer tipo de pecado, de mentira, de corrupção, de engano, de falcatrua, mas trazendo para si essa pessoa para transformar ela, para que ela deixe de ser aquilo que até o momento estava sendo, mas quando bate em Cristo, que é uma pedra, que é uma rocha, que é uma pedra angular da esquina, tudo isso cai por terra, porque a verdade está nele. E sem ser fanático religioso, séquito ortodoxo, mas livre de tudo isso, rebentando essas bolhas e indo de encontro àquele que tem a verdade, que te chama pelo teu nome e sabe de tudo da tua vida desde o momento que você ainda não era uma semente no ventre da tua madre. E já sabia que tudo ia acontecer na tua vida, mas você vai dizer assim, pô, mas por que não me livrou disso ou daquilo? Nós temos as nossas escolhas e vivemos das escolhas das outras pessoas, porque esse mundo, ele é muito cruel. E nós vamos ficar fora desse contexto de alguma coisa de ruim acontecer conosco, porque nós vivemos num mundo que tem crimes, que tem corrupção, que tem mentira, que tem catástrofes, que tem eventos climáticos. Nós estamos no meio disso tudo. Milagres existem, livramentos acontecem, muitos deles você já foi livre, você nem sabe que foi. Mas tudo tem um tempo necessário e oportuno para cada ocasião em nossas vidas, e nós não podemos querer refutar aquilo que está trilhado para nós, mas nós podemos escolher o melhor desde que a gente tenha esse conhecimento, ou busque o conhecimento, ou ouça de alguém que possa ajudá-lo nessa caminhada, que é a vida. A vida que é tão curta, que é uma vela, você faz projetos e não sabe se vai conseguir atingi-los, porque o amanhã pertence àquele que tem tudo o poder. E nós não estamos fora disso aí. Nós não temos uma imunidade como se fosse um parlamentar que fica imune, muitas das vezes que nós observamos que fica imune mesmo cometendo crimes, mesmo enganando, mesmo logrando os cofres públicos e desviando recursos. A imunidade que nos representa junto com eu sou é ter a consciência tranquila, a cabeça em pé, não ter medo, mas respeito com tudo que acontece, ser cauteloso, prudente, amável, tentar viver de uma forma mais tranquila e harmoniosa com todas as outras pessoas, respeitando as suas diferenças, seja qual for, porque ninguém pensa igual ao outro, ninguém tem o mesmo gosto das mesmas coisas, das mesmas opiniões. A gente tem que entender que existe divergências e convergências, e o mundo vive nessa transformação, mas aquilo que foi dito, ela permanece. Aquilo que o Jesus falou é imutável. A representação daquilo que ele disse, aquilo que ele quis anunciar, ou
anunciou naquele momento, ela não perdeu a sua essência. Porque a verdade ainda permanece nele, a luz ainda emana dele, o amor vem do trono dele. A bênção, a graça e a proteção, a virtude sai dele. Como assim? É espírito. É espírito. Então, quando nós vivemos no mundo da cegueira, do fanatismo religioso, político, ideológico, ou qualquer tipo de fanatismo, nós ficamos cegos. E muita cegueira espiritual, os ouvidos ficam agravados, só escuta aquilo que gostaria de escutar. Ou só escuta aquilo que gostaria que os outros falassem para ele ou para ela, para massagear o seu ego e deixá-lo satisfeito consigo mesmo, porque o egocentrismo é muito forte para a vida dele, porque isso que dá vida para ele é o seu ego, suas vaidades. E não muda. Não muda. E eu entendo que cada situação que acontece em nossas vidas, as ruins, as difíceis, os tropeços, as enfermidades, as dores, é para melhorar a vida de cada um. Para que ela se torne uma pessoa melhor, mais humanizada, mais pacífica, mais tranquila, mais equilibrada, mais consciente. Agora, outras pessoas não pensam da mesma forma e não reagem da mesma forma, com as mesmas dores, com os mesmos tropeços, com as mesmas dificuldades, com as mesmas percas, porque pensamos diferentes umas das outras, e o nosso corpo, o nosso organismo é sensível à circunstância de mudança, tanto temporal, ou seja, temporária, ou seja, equilíbrio, seja social, seja financeiro, seja sentimental. Cada um vai reagir de uma maneira. Mas na essência do equilíbrio disso eu coloco a questão do espírito em Deus, Deus em espírito com você, para que você entenda que as coisas acontecem para você melhorar, não para piorar. Aí eu aceito só as bênçãos, não aceito as dificuldades. Por que está acontecendo isso comigo? Por que só comigo acontece? Aí começa a vitimização, vitimismo, coitadismo. E se afasta do caminho do bom mestre, do bom pastor, dizendo que é balela, isso não existe, e refuto isso para a minha vida, e a vida se torna um pouco mais difícil, rancorosa, amarga. Porque isso que vem dele é amor. E por falar a verdade, e por mostrar o amor e os valores, não somente daquela época, mas os valores futuros de transformação dentro de uma sociedade humanizada, ele foi perseguido. Eu aqui como arauto, que já anunciei algumas mensagens que já aconteceram e você não percebeu, tantas coisas que eu já anunciei no passado que aconteceram e você não percebeu. Aí eu escrevo uns rabiscos de algumas linhas num pequeno livro e anunciei. Algumas pessoas me chamaram, levei até a casa delas. Eu estou mudando alguma coisa na sociedade, eu estou sendo um perigo para alguém aí na sociedade, para falar a verdade, por trazer a verdade não minha, mas a verdade que sempre houve, existiu e existirá sempre em Cristo. E vocês se dizem cristão e às vezes o comportamento é bem distante daquilo que se fala de cristão. Concordam com mentiras, concordam com falcatruas, fazem conluios nos gabinetes escondidos, que um dia vai ser falado em cima dos telhados. E pessoas que se apresentam de uma certa forma. E o mundo está aí, a Terra, um astro, um planeta, de tantos outros milhares que existem, ou você acha que é só esse que existe? Esse universo de Deus imensurável. Ou que nesse globo terrestre você foi somente você que... Só você que deve ganhar, só você que deve vencer. Que você corrompe, que engana e ninguém está vendo.
faz de conta e ninguém está vendo. Que abraça todo mundo como se todos fossem os teus amigos e, na verdade, quer agradar a todos, né? Para dizer que é assim, na verdade não é, por dentro está mentindo para si mesmo. Ou respeitar as diferenças, o gosto e a opinião de cada um faz parte da nossa vivência como pessoas humanas. Mas tem outras pessoas que gostam de colocar uma contra as outras, classes sociais uma contra as outras, religiões contra outras pessoas que não têm religião nenhuma, que não professam nenhuma fé. E eu aqui nos meus encontros, que você pode observar que eu tenho mais de 1000 vídeos gravados no canal do YouTube, compartilhado aqui da página do Facebook para o YouTube, são mais de 1000 vídeos feitos, realizados, outros diretamente ao vivo no canal do YouTube. Eu nunca falei sobre a questão religião. A religião, que é religião do originário latim, é para religar-se, né? Religar-se, reconectar-se com o Criador. E dentro de algumas existe o afastar-se de uma das outras pessoas. Porque quando não se conhece a verdade, se oculta a verdade, ou só vive só meia verdade, só um pouco de Jesus para atrair, o resto é de homem, nós observamos que é para trazer conflito entre grupos de pessoas que não estão no mesmo ambiente, para olhar para outro grupo que está no outro ambiente, para dizer que o nosso ambiente é melhor do que o outro que não está naquele ambiente. Então coloca pessoas contra as outras pessoas. E o mandamento de Jesus, ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E como é que tu vai dizer que ama a Deus ao qual tu não vê? E odiando o teu próximo a qual você vê. E às vezes vive na mesma casa, no mesmo ambiente, e você tem esse ódio pelo teu irmão que vive junto do teu lado. E diz que ama a Deus a qual você não vê. Aí Jesus diz: olha, você está mentindo. Porque a verdade está nele. Quando aconteceram esses conflitos de discussão com ele, olha, é verdade, não é verdade, é mentira, é engano, a nossa religião, a nossa política está em declínio, nossa religião, nossa política, esse homem veio para arrebentar aqui a nossa religião, a nossa política, ele está transformando a nossa sociedade, a qual até hoje nós estávamos tendo controle sobre ela, agora esse homem veio, transformou, mudou o pensamento, as pessoas estão se libertando, estão arrebentando as bolhas, as correntes. É isso que faz quem entende Jesus. Ele se desprende das coisas que eles estavam sendo manipulados. E tem gente que gosta de pessoas manipuladas, porque quando estão manipuladas, elas conseguem manter o controle daquilo que elas têm em suas mentes e em suas mãos, que é o poder, que é a vaidade, e que é a permanência no poder, para controlar as outras pessoas e a vida das outras pessoas. Jesus veio quebrando tudo, veio contra o fluxo, veio contra o fluxo. E quando nós conversamos alguma coisa em algum lugar a respeito das características desses ambientes e nos lugares que nós estamos inseridos na sociedade, algumas pessoas não gostam porque dá na ferida, porque acham que a gente quer ser melhor. Estou cheio de pecados, cheio de defeitos, cheio de problemas, mas uma coisa é certa: Jesus é a verdade, Jesus é a luz, Jesus é a essência da justiça e do amor, e eu entendo nele tudo isso. E se eu entendo nele tudo isso, eu não vou aceitar as outras coisas que são contra a essência dessa justiça, desse amor, dessa verdade, desse poder, dessa luz, desse trono. E daí que nós falamos do trono? Jesus entronizado no teu coração, para que tire e arranque tudo aquilo que é de mal, tudo aquilo que é opressor, tudo aquilo que é vingativo, tudo aquilo que é de ódio, tudo aquilo que é ardiloso, corrupto. E aí, nesse pequeno esboço do meu escrito, fala sobre isso. E bastante outros conteúdos de uma leitura diária, corrida ou não, pulada ou não. E você pode divergir de tudo aquilo que está escrito, mas você tem que ler
para dizer que não concorda, não aceita. Isso é liberdade de escolha. Então eu até ofertei para estar no lugar, para fazer lançamento. Tentei entrar numa feira de livro também. Não sou considerado ainda uma pessoa escritora. Estou escrevendo já outro livro, né? Esse vai ser bem mais grosso, já estou com 70 páginas escritas. Esse vai ser mais ou menos umas 200 páginas. Escrita é As Bestas da Terra, é bem polêmico. Vou trazer essa mensagem no livro também. E são coisas para ajudar as pessoas na sua caminhada, para se libertarem das manipulações e serem livres, mas livres responsáveis, não irresponsáveis. Livres conscientes, não inconscientes. Livres sabendo o que podem e o que não podem, dentro do contexto daquilo que nós chamamos de civilidade, organização, família e constituição dentro do nosso Brasil, respeitando as leis. Seria difícil para nós isso? Viver numa sociedade tranquila, equilibrada, cada um com suas funções e responsabilidades, e todas elas contribuindo para uma sociedade melhor, civilizada e mais tranquila de se viver, de se habitar? Então, basicamente o eu sou sempre existiu, sempre foi, sempre será. Antes de qualquer coisa, do nada se fez tudo, aquilo que não é fez, o eu sou. O que não é existe, mas existe. Isso nós temos alguma essência de amor, de graça e de luz, é porque veio do Criador para nós. Nós somos uma partícula de Deus na Terra. Mas pelos frutos se conhece o que se produz nesta caminhada. Então, um profeta não é bem-vindo em sua terra. E a gente sabe disso, porque é verdade. A verdade está nele. E eu, enquanto nele estiver, estou na igreja. E eu vou colocar no plural. Enquanto nós estivermos em Cristo, nós vamos estar na igreja, a igreja fundamentada na pedra angular, edifício reto constituído pela graça através do trono, bitolado pela unção do Espírito Santo, e que assim vai arrebentando as bolhas, ou a bolha, as correntes e o jugo do mal, a canga. E você está quebrando essa canga, libertando-se daquilo que foi imposto sobre a tua vida, que Jesus já quebrou e já libertou há muito tempo. Desde o início da fundação dos tempos. Sempre houveram essas batalhas espirituais e os homens querendo dominar a vida de outras pessoas, a qual Jesus já trouxe para ele, dizendo: vocês estão livres, porque vocês conheceram a verdade. E se você não conheceu a verdade, conheça a verdade, porque a verdade liberta. E esteja livre em Cristo e viva uma novidade de vida junto do ponto existencial onde você está, no seu espaço-tempo, na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade, aonde você está. Seja essa referência para muitas pessoas. Shalom.